Olá, querido amigo, querida amiga, que alegria ter a sua companhia. Hoje é terça-feira. Este é o programa Lugar de Paz, um programa de oração, de intercessão, e é muito bom estarmos juntos aqui para invocarmos o nome do Senhor. O tema da semana é um tema muito especial, é uma pergunta: o que Jesus faria? Você já deve ter vivenciado uma experiência em que não sabia o que fazer e talvez até mesmo se perguntado o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar. É uma pergunta interessante e o tema de hoje é pessoas quando as pessoas precisam de ajuda. Nós temos aplicado ao longo dessa semana aquilo que está em Mateus capítulo 7, verso 12. Tudo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, eu devo fazer para o outro, porque Jesus disse que isso resume a lei e os profetas. Como seria o nosso mundo se todo mundo praticasse este princípio de fazer para o próximo aquilo que gostaria que fizessem para si mesmos? Eu tenho certeza absoluta de que o mundo seria completamente diferente. E o texto de hoje está em Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28. Aqui o sábio Salomão diz: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Imagine um pouquinho como seria o nosso mundo e imaginando esta cena. Você está dentro de um ônibus e percebe ali uma situação. Uma jovem mulher grávida de uns 8 meses entra no ônibus e o ônibus está lotado, você está em pé ali também observando. E de repente um senhor de 90 anos de idade, vendo a situação, ele se levanta gentilmente e diz para a moça: moça, por favor, assente-se no meu lugar. E aquela moça, um tanto constrangida, percebendo a idade daquele senhor: não, o senhor tem o direito de ficar ali, pode ficar ali. E aí de repente alguns jovens sentados ao fundo do ônibus, percebendo a situação, se levantam: não, você pode se sentar aqui no nosso lugar. Né? Imagine a situação se todo mundo quisesse fazer para o seu semelhante aquilo que fizessem para si mesmos. O nosso mundo seria completamente diferente, ninguém furaria fila, ninguém seria desonesto, todo mundo faria aquilo que é correto, respeitando os direitos individuais de cada um. A nossa sociedade seria melhor, a nossa convivência em família seria melhor. E a pergunta é: o que Jesus faria se Ele estivesse no meu lugar? O texto que nós lemos é muito importante. Se você pode fazer o bem a alguém que precisa neste momento, por que não fazê-lo? Você vai diminuir o sofrimento de alguém, vai auxiliar alguém e vai ser a extensão das mãos de Cristo, mãos que curam, porque carinho também cura, amor cura. Então nós precisamos nos lembrar de que somos representantes de Cristo. E se está ao nosso alcance fazer o bem a alguém, por que não fazê-lo? Pense nisso com carinho e certamente a sua vida e o nosso mundo ao redor serão diferentes. Eu quero aproveitar a oportunidade de lhe oferecer um curso bíblico muito especial. Você pode fazer esse curso bíblico usando o seu WhatsApp. Basta você salvar este número de WhatsApp na agenda do seu celular com o nome Esperança. E depois você pode enviar a seguinte mensagem para a Esperança: Ensinos Jesus. E você vai compreender aquilo que Jesus ensinou sobre vários assuntos importantes para o nosso dia a dia. E dessa maneira, você também vai descobrir o que Jesus faria se Ele estivesse em nosso lugar. Esse curso bíblico é inteiramente grátis. Ele foi preparado com muito carinho para você e nós agradecemos aos nossos amigos Anjos da Esperança. Então salve este número na agenda do seu celular. Pastor Fred, eu não sei mexer muito bem com isso, não sei como salvar. Peça para o seu filho, peça para o seu neto, salve este número no seu celular e depois você vai começar a conversar com a Esperança e você vai ver que vai ser uma experiência muito interessante, tá bom? E agora, dando continuidade ao programa, vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e eu convido você para me acompanhar. Então tá bom, vamos lá à primeira mensagem do Facebook. A primeira mensagem do Facebook é da Robert Stein. Quero pedir oração por Benjamin, de 9 anos. Ele passou por uma cirurgia no cérebro devido a um câncer agressivo e ficou paralisado de um lado. Sua família está desesperada. Agradecemos a todos
e contamos com suas orações. Amém, Roberi. Muito obrigado por participar aqui do programa. Amigo de oração, anote o nome do Benjamin, 9 anos de idade. Fez uma cirurgia porque estava com câncer agressivo e ficou paralisado de um lado e agora ele precisa da intervenção divina e nós vamos orar pelo milagre. Que Deus abençoe você, Roberi, e a sua família e vamos orar pelo Benjamin e por toda a sua família neste momento. Muito obrigado. A próxima mensagem é do Odair José. Assisto todos os dias a esse momento tão especial do programa de intercessão e clamor a Deus. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Obrigado, Odair, que Deus o abençoe também. Agora peço que orem pelo meu filho Luan. Ele está vivendo uma crise em seu casamento, a ponto de ele e Carolina quererem se separar. Orem por eles, Luan e Carolina. Amigos de oração, anote o nome do Luan e da Carolina, 2 jovens que se uniram em casamento e nós entendemos que aquilo que Deus uniu jamais separe o homem. É claro, há situações assim adversas em que infelizmente o casamento acaba não prosperando. Vivemos num mundo de pecado, mas não podemos ignorar a vontade de Deus. E se o marido e a mulher forem humildes o suficientes e submissos a Cristo, reconhecendo os princípios que Deus estabeleceu no casamento, esse casamento pode ser restabelecido, ele pode ser reconstruído, porque Deus ele tem poder de nos transformar, mas é importante que a gente seja humilde, que a gente tenha condições de buscar a presença de Deus, condições de clamar, de pedir, de fazer uma autoavaliação, de fazer mudanças na nossa vida pessoal, porque ninguém muda o cônjuge, é a própria pessoa que muda a si mesmo, a própria pessoa muda a sua maneira de reagir. Então é importante que a gente ore, que a gente interceda, mas que os casais que estão assistindo se lembrem, ninguém muda ninguém. Somente Deus nos muda se a gente permitir, se a gente quiser. E é importante lembrar que o casamento é um princípio, é algo que Deus instituiu na criação. E aquilo que Deus une, Ele pede para não separar. Então Ele dá graça, Ele capacita para viverem juntos, em harmonia, fazendo as adaptações. A vida requer sacrifícios. Não existe uma vida num casamento sem sacrifícios. Então vamos orar, Odair, por sua família de uma forma muito especial para que o milagre da reconciliação seja feito na vida do Luan e também da Carolina. A Vani Silva escreveu: Olá, pastor, peço oração pela minha filha Cristiane, que está enfrentando problemas de saúde e também por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã, para que possam voltar para Jesus. Vamos orar, Vani, pela Cristiane, a sua filhinha, que está enfrentando aí problemas na saúde. E vamos orar também pelo seu irmão e sua irmã, para que o Espírito Santo os toque no coração deles e eles se rendam completamente a Jesus Cristo. Um abraço para você, Vani. A Eva dos Santos escreveu: Peço oração pela minha saúde e pela cura do câncer. Obrigada pelas orações. Amigos, anote o nome da Eva. Eva, você é uma filha amada. E nós acreditamos que Deus existe, de que Ele nos ama e de que Ele está trabalhando continuamente para nos abençoar e que Ele é poderoso para restaurar a saúde do enfermo. E por isso vamos interceder por você. Receba o nosso abraço e eu peço aos nossos amigos de oração que intercedam por você. Então, amigos de oração, anotem aí o nome da Eva. Ela está numa luta contra o câncer e nós estamos intercedendo por ela, por sua cura. Abraço, Eva. O Anderson Júnior, agora escrevendo a partir do Instagram, ele diz: Peço oração por mim e pela minha família. Amém, Anderson. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua família. O Darcy Souza escreveu: Boa tarde, peço oração pela minha mãe, Marcolina, que tem 90 anos e acompanha o programa Lugar de Paz todos os dias. Então, dona Marcolina, um abraço para você. E aí a mensagem ainda continua dizendo: ela está sentindo muitas dores no braço direito há algum tempo e tem sofrido bastante. Peço encarecidamente que orem por ela. Desde já, minha gratidão. Marcolina, um grande abraço para você. Que Deus a abençoe. Vamos orar para que Deus alivie essas dores, que você se recupere e que você tenha tranquilidade e viva no conforto que Deus lhe proporcionará.
Tá bom? Muito obrigado por participar aqui do programa e um grande abraço para sua família também, essa família querida, o Darcy Souza, que nos escreve. A Janice Tim escreveu: peço oração pela saúde do meu marido Edilson, do meu filho Lucas e pela minha saúde também. Vamos orar, Janice, por você, por sua saúde, pela saúde do seu esposo Edilson e também pelo Lucas. Que vocês continuem firmes na presença do Senhor, unidos até que Cristo volte. Um abraço para vocês. O Gracenildo Correia diz: peço orações, pois meu benefício do INSS foi cessado indevidamente. Não posso mais trabalhar devido às crises de epilepsia que enfrento. Já refiz a perícia e a reavaliação médica e espero em Deus voltar a receber ele. Preciso desse recurso para comprar meus medicamentos e também os medicamentos da minha mãe, de quem cuido devido à idade. Amigos de oração, vamos interceder pelo Gracinildo, pela sua família, sua mãezinha e por esse benefício do INSS que foi encerrado. Vamos orar para que Deus esteja à frente, dirigindo tudo e que justiça seja feita. Um grande abraço, Gracinildo. Estaremos aí em oração por você e por sua mãe. A Thelma Kassai, ela escreveu e diz: boa tarde, sou de Angola. Peço oração pela minha saúde, pois estou enfrentando problemas estomacais e intestinais há cerca de 1 ano. Amigos de oração, anote o nome da Thelma. Ela tem enfrentado problemas de saúde, problemas estomacais e intestinais há mais de 1 ano e ela precisa também da intervenção divina. Thelma, é importante procurar ajuda, fazer o tratamento, fazer o acompanhamento médico e nós estaremos aqui em oração por você, para que a sua saúde seja completamente restaurada em nome de Jesus, tá bom? Que Deus a abençoe ricamente. E agora nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos teremos aqui o nosso momento de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta e que bom que você continua comigo aqui no programa Lugar de Paz. Logo mais, ao término do programa, nós vamos orar juntos, interceder pelos pedidos de oração que aqui recebemos. Ainda estamos no mês de agosto e no mês de agosto tem uma campanha especial porque há um novo campo missionário para Novo Tempo. Entramos em Brasília, na rádio Novo Tempo, e existe ali um público potencial de mais de 3 milhões de pessoas que precisam ser alcançadas com a palavra do Evangelho, pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus e nós contamos com seu apoio. Nós já temos as nossas despesas usuais e agora, diante de uma nova frente de trabalho, novas perspectivas, novos alunos, novos materiais, nós precisamos de uma doação extra, uma doação adicional. E você pode, então, apontar a câmera do seu celular para este QR Code e você será direcionado para o WhatsApp do Projeto Anjos da Esperança. Você poderá tirar suas dúvidas a respeito deste projeto e a doação você pode fazer de acordo com as suas possibilidades. Deus tem abençoado a sua vida? Então retribua essas bênçãos para abençoar ainda outras vidas. E nós estaremos aqui em oração para que Deus continue abençoando você e que juntos, como instrumentos nas mãos de Deus, muitas e muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho eterno, este Evangelho que transforma vidas, esse Evangelho que salva, que cura, que liberta. E nós esperamos que em breve Jesus volte para nos buscar e aí estaremos livres de toda a história de dor, de sofrimento, porque tudo isso terá ficado no passado. Então vamos nos unir, sou anjo, sou novo tempo. E agora, dando continuidade ao programa, nós vamos ler as mensagens que recebemos através do nosso WhatsApp. Eu convido você para me acompanhar. Vamos então à primeira mensagem do WhatsApp, a Simone. A Simone nos escreveu e diz: peço oração por mim e por minha família. Sou corretora de imóveis e estou passando por uma fase financeira muito difícil, há muito tempo sem vender um imóvel.
Gostaria de pedir oração para que o Senhor abra as portas de bons negócios. Muito obrigado, Simone, por participar aqui do programa. Amigos de oração, vamos nos unir a Simone e orar por ela, para que ela prospere no trabalho, para que imóveis sejam vendidos, para que Deus dirija a vida dela nesta questão. Simone, que Deus abençoe ricamente você e a sua família. A Tânia diz assim: boa tarde, peço oração por minha nora, que descobriu um câncer. Estamos muito tristes. Amigos de oração, imagine diante de uma situação como esta. Você faz um exame, recebe ali o diagnóstico e tem a notícia de um câncer. O que é que você gostaria que fizessem por você? Eu gostaria muito de receber visitas, gostaria muito de que orassem por mim. Então agora chegou a hora de a gente orar pela nora da Tânia, essa família que está passando por um momento difícil. Vamos nos manter unidos com fé, com coragem, com esperança, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é o Criador do universo, Ele é todo-poderoso. Então vamos colocar a nossa vida nas mãos dEle, de uma forma especial, colocar a vida da sua nora, Tânia, nas mãos de Deus, e Ele seguirá com certeza cuidando dela. Tá bom? Um grande abraço para você e para a sua família. A Isabelle Brito diz: peço oração pela vida do meu pai, Paulo Sérgio, que tem muitos problemas de saúde e sente muitas dores que não o deixam ficar de pé. Peço também orações por mim, para que Deus abra uma porta de emprego, para que eu possa sair da crise financeira e conseguir nos mudar para um lugar melhor. Peço ainda que Deus coloque pessoas e amigos em nosso caminho para nos ajudar neste momento difícil. Amigos, anote aí o nome da Isabelle. Ela pede pela vida do pai dela, que tem problemas de saúde, não consegue nem ficar em pé direito. E ela também pede pelo seu trabalho, por um emprego, para que ela consiga sair dessa crise financeira que ela menciona, mudar de casa para um lugar melhor. Então vamos estar em oração por você, Isabelle, pela saúde do seu pai e também para que uma porta de emprego se abra na sua vida. É importante se lembrar daquele texto em que Davi diz lá no Salmo 37, fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo a padecer ou a sua descendência mendigar o pão. Isso significa que Deus provê o necessário, Ele cuida, Ele protege. Isso não significa que estamos isentos de problemas e adversidades. Não, muito pelo contrário. A Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então vamos continuar essa caminhada olhando para Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E certamente Ele vai prover o necessário para você e para a sua família. Tá bom? Um grande abraço para você, Isabelle. A Maria Nonata escreveu, peço oração pelo meu filho Jeová, para que seja liberto do vício de bebidas alcoólicas e aceite Jesus como único Salvador. Amigos de oração, anote o nome da Maria Nonata e do seu filho Jeová. Ele tem problema com vícios, vício de bebida, e precisa aceitar a Jesus Cristo, mudar completamente de vida, porque a bebida alcoólica não traz perspectiva nenhuma. É só destruição, destruição da própria saúde, destruição da família, destruição da carreira, do emprego. Então isso não faz bem de forma alguma. Certamente a bebida alcoólica é algo elaborado pelo inimigo para destruir vidas. Então a abstinência total é a única medida segura. Não existe uma dose segura com a bebida alcoólica. Vamos orar pelo seu filho Jeová para que ele aceite ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, Maria. O Matusalém diz, boa tarde, pastor Fred, gostaria de pedir oração pela minha saúde, pois estou com um sério problema no meu coração. Matusalém, receba aqui o nosso abraço, vamos interceder por você, amigos de oração, intercessores, anote o nome do Matusalém. Ele tem um problema no coração e pede as nossas orações. Um grande abraço, Matusalém, que Deus o abençoe ricamente. A Adriana Amaral escreveu, boa tarde, peço oração pelo meu neto Caio, de 11 anos, que tem ansiedade. Amigos de oração, anote aí também o nome da Adriana, ela tem um neto, Caio. O Caio tem só 11 anos e já enfrenta problemas de ansiedade. Deixe-me dizer algo importante. O nosso cérebro não foi preparado para ter um acúmulo de informações tão desorganizadas como nós temos hoje. Para você ter uma ideia, uma criança pequena tem mais conteúdo desorganizado na mente do que uma pessoa que viveu, por exemplo, no século XIX. É verdade.
Imagine quantas informações são obtidas através das telas, jogos eletrônicos, quantas informações. Isso vai gerando ansiedade, o pensamento vai ficando inquieto, a pessoa começa a ficar perturbada, é verdade, e inquieta, não consegue se concentrar mais em coisas por um longo período de tempo. Então é importante que os pais controlem as telas dos filhos, né? E proponham para os filhos atividade física para diminuir os níveis de ansiedade. Nós precisamos cuidar. Vamos orar pelo Caio. Amigos de oração, anote o nome do Caio, vamos interceder por ele para que ele seja completamente liberto dessa ansiedade. E também, talvez, liberto das telas, se este for o caso, né? Vamos ler a mensagem da Cláudia. Boa tarde, pastor Fred. Peço oração pelo meu paizinho Randolfo. Ele tem 93 anos e está um pouco triste e não sabemos o motivo. Sempre foi um excelente pai, aliás, o melhor pai que Deus poderia nos dar. A mim e aos meus irmãos. Cláudia, vamos orar pelo Randolfo, amigos de oração. Anote o nome do Randolfo, 93 anos, está tristinho. Vamos orar para que o poder e a graça de Deus estejam sobre ele, trazendo conforto, trazendo alívio, trazendo esperança, fortalecendo-o em sua caminhada. E se o senhor estiver ouvindo, Randolfo, um grande abraço para o senhor. Desejamos que Deus o abençoe ricamente, tá bom? A próxima mensagem é da Claumar. Boa tarde, pastor Fred. Assisto ao seu programa Lugar de Paz. Gostaria que o senhor orasse por meus filhos que estão afastados e por meu marido que está com depressão profunda e não quer fazer tratamento. Estou doente por vê-lo assim e não poder fazer nada. Só Deus e suas orações poderão me dar paz. Claumar, meus sentimentos, que Deus a fortaleça, que Deus a ajude. Neste momento é difícil ser forte, mas é importante ser forte. O Senhor vai ser a sua força. Você pode dividir essa carga com Ele. Ele é o carregador de fardos. Ele diz assim, você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, eu vou aliviar esse seu peso. Então nós vamos estar em oração por você, Claumar, de uma forma muito especial pelo seu esposo, para que ele seja completamente liberto desta depressão, tá? Um grande abraço para você. E agora eu quero falar ao seu coração, amigo. Estamos aqui já ao término do programa e nós estamos numa semana especial. O que Jesus faria? É uma pergunta importante para a gente fazer em determinadas situações. O que Jesus faria? Em Mateus 7,12, ele nos ensinou que tudo o que gostaríamos que fizessem para nós, nós devemos fazer para o outro. O mundo seria completamente diferente. E o texto que nós lemos, Provérbios capítulo 3, verso 27, não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Você pode melhorar a vida de alguém, você pode trazer um sorriso para alguém que está precisando apenas de uma afeição, de um gesto, de um carinho. Você pode, quem sabe, estender a mão para auxiliar alguém que precisa de ajuda financeira, ou apenas dar um abraço a quem está de luto, ou por alguém que está passando por uma enfermidade. Através da sua ação, você pode tornar mais leve a vida de alguém que está vivendo um peso. Eu desejo que o nosso mundo seja melhor, mas para o nosso mundo ser melhor, precisamos ser imitadores de Cristo. Talvez você diga assim, eu não tenho muita esperança nesse mundo, eu também não. Eu espero que Cristo volte logo, mas enquanto Ele não volta, nós somos representantes dele aqui neste mundo. E Jesus vivia fazendo bem. Eu quero orar por você neste momento, para que o poder e a graça de Cristo se manifestem poderosamente na sua vida. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado pela vida e pela oportunidade de falarmos contigo através da oração. Neste momento intercedemos por cada pedido que recebemos. O Robert, Pai, intercede pelo Benjamin, que fez uma cirurgia e está com paralisia de um lado do corpo. Pai querido, pedimos pela total restauração dele. O Odair pede pelo casamento do seu filho, Luan. Abençoe este casal, Pai, Luan e Carolina, para que este casamento seja completamente restaurado. Pedimos pela Vani, Pai, ela pede por sua filha Cristina.
A Eva pede pela cura do câncer. O Anderson pede por sua mãe Marcolina, que está com dor no braço. A Janice pede por ela e pela família na área da saúde. O Gracenildo teve o benefício cortado do INSS. Dirija a sua vida, Pai, e esse processo também. Oramos, Pai, pelo Jeová, que tem o vício de bebida, pelo neto Caio, que tem ansiedade. Colocamos todos esses pedidos em Tuas mãos, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.